Se você quer entender o caso todo do Banco Master, de onde veio o colapso, quais políticos estão envolvidos, pega a pipoca que eu vou te contar o que você ainda não sabe. E para isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Muito antes do escândalo estourar, o banco nem se chamava Master, chamava-se Máxima, uma instituição praticamente irrelevante no mercado financeiro brasileiro, fundada em 1970. Tudo muda em 2018, quando aparece Daniel Vorcaro, decidido a transformar o Máxima em algo muito maior. O Banco Central avaliou a compra, mas fez uma exigência, a de que houvesse um aporte mínimo de 50 milhões no banco. Vorcaro veio com muito mais, cerca de 400 milhões, e com cheque e ambição em mãos, redesenhou o banco. Assim nasceu o Banco Master, e junto com um novo nome, veio um novo personagem na Faria Lima que já nascia controverso. Segundo informações, o Vorcaro tinha usado um terreno superfaturado para comprar o Máxima. O Master virou sinônimo de ostentação. Isso não era acidente, era estratégia. O Vorcaro fez uma festa que custou 15 milhões para sua filha de 15 anos, com a presença do DJ Alok. Comprou a mansão mais cara já negociada em Orlando por 197 milhões de reais, além de uma mansão em Trancoso no valor de 280 milhões, e tinha escritórios nos pontos mais caros do mundo. Enquanto o glamour corria solto, o banco crescia utilizando uma estratégia diferente. A maioria dos bancos capta dinheiro com as pessoas emitindo CDBs, os certificados de depósito bancário. E para isso, remunera uma taxa que não ultrapassa 98% do CDI, que é a referência mais próxima da Selic. Daí o banco usa esse dinheiro em consignado, cartão de crédito, capital de giro, crédito imobiliário. É o feijão com arroz bancário. O que o Master fazia era outra coisa. Segundo um agente importante do mercado, o Master não era um banco que emprestava dinheiro. Era um banco que captava dinheiro via CDBs, pagando uma taxa altíssima de até 140% do CDI. E com esse dinheiro, enchia os seus fundos com um monte de ativos esquisitos. Light, Ambipar, CVC, Oi, Gafisa. Mas tem um detalhe. A regulação do Banco Central, ela permite que os bancos operem com certo risco. Para cada R$1 que o controlador coloca na instituição, o banco pode emprestar até 10 vezes mais em empréstimos de cartão de crédito, crédito imobiliário e por aí vai. É o que a gente chama de índice de Basileia. Só que para não expor excessivamente, a maioria dos bancos brasileiros opera em até 6 vezes no máximo. O Master operava no limite, 10 vezes alavancado. Ou seja, de um lado um custo altíssimo de captação e alavancagem, do outro, ativos que são investimentos em empresas problemáticas e não em empréstimos seguros. Para que tudo isso funcionasse, o Master tinha uma estratégia e um mantra. Ele falava: pode ir que tem FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que foi criado para proteger o pequeno poupador em situações excepcionais de falência de bancos, acabou virando uma peça de marketing involuntária. E o dinheiro entrou pesado. Em 2019, o Master tinha 2,5 bilhões em CDBs. Em 2024, já tinha 40. E no meio disso tudo, o banco investia pesado em algo bem específico: a relação com o alto escalão do judiciário e políticos. O banco patrocinou 2 edições do Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo IDP, o instituto formado pelo Gilmar Mendes, o Gilmar Palusa. Contratou o escritório de Maristela Basso, também conhecida como esposa do Alexandre de Moraes, colocou Guido Mantega no conselho e Ricardo Lewandowski como consultor, além de outras figuras do mundo político. Nada disso é crime por si só, mas difícil de ignorar. Só que o castelo começou a rachar quando o mercado percebeu que o banco dependia de captação constante para sobreviver. Em 2024, a primeira rachadura apareceu. O Master tinha 74 bilhões em compromissos para pagar, mas apenas 18 bilhões em ativos líquidos. Era quase uma pirâmide financeira. Precisava de dinheiro novo para pagar promessas antigas. Na prática, o Master tinha praticamente quebrado. O Banco Central viu isso e exigiu um aporte de 2 bilhões no banco, porque se não pagasse, o FGC teria que bancar toda essa diferença de 50 bilhões. O BTG veio nessa crise toda, quis comprar o Banco Master, mas como o banco tinha muito mais compromissos do que ativos, ofereceu o valor simbólico de R$1. O Vorcaro, claro, se mexeu para isso não acontecer. Eis que surge um banco estatal, o BRB, Banco de Brasília, e anunciou a compra de 58% do Banco Master por 2 bilhões de reais, justamente o valor que o Banco Central tinha pedido. As reportagens indicam que a negociação não surgiu no BRB, mas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, chefiada por quem? Por Jorge Bessias. O governador Ibanez Rocha também entrou na articulação, segundo fontes. O Banco Central, vendo que a operação era política e não técnica, rejeitou a compra. E aqui a gente precisa elogiar o Galípolo e o Banco Central. Enquanto tentava levantar os recursos, o Vorcaro foi preso no aeroporto ao tentar deixar o país. Parecia o fim da impunidade, né? Mas nem tanto. Uma desembargadora do TRF começou a relatar pressões externas em processo, inclusive esses envolvendo e conectados a esse universo. Pouco depois, foi afastada. E os processos relacionados ao Master começaram a subir, e a subir, e a subir, até chegarem ao STF. E as coisas mudaram de rumo. 11 dias depois de ser preso, Vorcaro foi solto.
E aí veio o movimento final. O Dias Toffoli, ministro do STF, decretou o sigilo máximo sobre o caso do Master e transformou esse rombo bilionário com impacto nacional e milhões de investidores expostos em uma operação invisível. Nada mais pode ser visto, nenhum documento, nenhuma decisão. E tem uma coincidência, que no Brasil é sempre uma coincidência. A esposa do Dias Toffoli já foi sócia do advogado do Mocaro. Ao final, esse caso não expôs apenas as falhas de um banco, ele expôs as falhas do Brasil, onde mais uma vez a gente vê que o crime só é um risco para quem não tem as amizades certas.